Boa noite! Chegamos para mais uma live. Eu estou animadíssima, esperando aqui vocês, quem vai chegar. Vamos lá. Quem vai chegar nessa live de hoje? Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês aí do outro lado? Aqui eu tô bem, graças a Deus. Toda a família vai bem. Estamos todos em paz. Graças a Deus. Olá, boa noite, Sandra Marcelo. Boa noite. Quem tá chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais esse momento aqui para a gente conversar um pouquinho mais, para a gente ir compreendendo aí. Boa noite, boa noite. Tiago vem prestigiar a sua amada, né, Tiago? Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É sempre uma alegria saber que tem alguém aí do outro lado, que a gente nunca sabe aqui, né? Ter alguém aí do outro lado é sempre muito mais gostoso, muito mais estimulante, na verdade. E falando em estimulante, eu quero agradecer os comentários lá do post que eu tenho deixado lá no Instagram. E tem sido bem interessante os feedbacks que eu tenho recebido acerca de como as pessoas têm sido tocadas, né? Pelo que é dito aqui, pela história de cada um, porque a gente percebe que nós somos todos muito parecidos e as nossas necessidades também muito parecidas. E também na meditação, como que a meditação tem sido importante, né, pelos feedbacks que eu tenho recebido, para integrar aquilo que foi dito. E como a gente sabe, é quântico. Os movimentos que a gente faz aqui dentro do nosso coração, isso tem um impacto no outro sem precisar que nada seja dito. Não importa onde o outro esteja. Então existe uma comunicação aí que está além da fala, né? Então a gente vê isso e estuda isso nos campos mórficos. E a constelação familiar trabalha com isso, né? Adentrando esses campos mórficos. Então, os movimentos que a gente consegue fazer dentro de nós reverbera lá. Se foi uma pessoa que a gente conseguiu se reconciliar com ela aqui dentro, reverbera lá na outra pessoa. Não precisa a gente dizer nada. É muito impressionante esse campo, é maravilhoso. Então, dito isso, eu gostaria também de falar que lá no canal do YouTube estão ficando gravadas lives. E também eu criei um canal no Telegram, nós criamos. E lá eu deixo normalmente percepções acerca de coisas que eu percebo no cotidiano, no dia a dia. Foi criado anteontem, então assim, já tem algumas postagens lá e normalmente vocês vão pegar lá coisas assim, de percepções que vêm e assim, como um raio, né? Como o próprio Bert diz, são percepções que a gente tem ali em determinados momentos, diante de determinadas situações, mas que depois também a gente acaba esquecendo. Então eu vou procurar compartilhar lá no Telegram, também a Escola de Constelação Familiar BSB, coisas assim, nesse nível mais profundo, que a gente vai percebendo, tá bom? Dito tudo isso para vocês, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Nós temos uma convidada hoje, que ela vai adentrar mais profundamente sobre isso. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre as feridas, né? As feridas emocionais. Todos nós temos feridas emocionais. Seja por situações onde nós sofremos algo, ou também situações onde nós causamos dor a alguém. Quando a gente fere, a gente também é ferido. Então, eu fico observando que as nossas feridas, comumente as feridas que mais nos marca, são as feridas que acontecem lá na infância. E por que será, né? Por que será que é na infância que
a gente, que é da infância, que a gente traz os traumas mais profundos. Eu acredito, eu não sou psicóloga, gente, mas a partir dos estudos e desse caminho com as constelações familiares e da minha própria observação do que acontece dentro de mim, eu posso dizer que na fase da infância é a época que a gente é mais vulnerável, é onde a gente precisa de mais cuidado, mais apoio. E se isso não acontece, isso fica gravado, né? E fortemente gravado. Então eu observo que vem daí. E eu tô lendo um livro recente que ele fala muito das 5 feridas emocionais, que é o título desse livro. E é mais ou menos entre o primeiro ano da gestação até os 5 anos de vida. Mas eu posso dizer para vocês que os meus traumas, né, eu também tenho as minhas feridas emocionais como todo ser humano, e eu fui levada para essa abordagem, foi também para curar as minhas feridas, e eu estou nesse caminho. Mas os meus traumas de infância, eu vou dizer para vocês que se tiver dessa primeira fase, eles são inconscientes. Agora eu me lembro muito bem dos traumas da adolescência. Então, quando eu saí de casa com 12 anos, eu não reconheço que eu tivesse nenhum trauma, assim, nenhuma ferida emocional. Assim, apesar dos meus pais viverem em conflito e tudo, mas eu achava aquilo ali natural. Então, eu acredito que pode ter ficado alguma coisa registrada aí, acredito que sim. Mas os meus traumas conscientes são da época da adolescência. Então, na época da adolescência, eu tinha muitos sentimentos de humilhação, de como eu tinha vindo do interior. Então, os primos que já moravam aqui, eles tinham certos comportamentos que eu me sentia humilhada, eu me sentia diminuída. Então, eu carreguei esses sentimentos por quase toda a minha vida aí, dos 12 até a idade que eu tenho hoje. Hoje eu tenho 44 anos. Eu posso dizer para vocês que de uns 4 anos para cá é que eu realmente estou cada vez mais livre. Então eu não conseguia me enxergar como eu me enxergo hoje. Então eu tinha muitas queixas e reclamações acerca de mim. A aceitação a mim mesma, né? Aceitação a mim mesma. A minha aceitação comigo, ela era muito baixa, eu era muito crítica, eu me cobrava demais, eu exigia perfeição, né? E principalmente no aspecto físico. Eu me formei em educação física, então eu tinha uma neura com o corpo. E isso se refletia nos meus relacionamentos, porque eu era muito crítica. Se eu era crítica a mim, eu também era crítica aos outros. Então, quando eu ouvia uma pessoa, a primeira coisa que eu observava era: tá gorda, tá magra, tá, sabe? Tudo relacionado ao corpo. E isso, a crítica e a exigência que eu tinha sobre mim era algo terrível. Às vezes eu viajava e quando eu chegava lá, que eu olhava no espelho, que eu via que tinha celulite nas pernas, aonde quer que fosse, ali pra mim acabava a viagem. Eu ficava no estado que eu não sei como meu marido aguentava aquilo. Então, isso era uma das feridas que eu tinha e que eu fui trabalhando ao longo desse caminho. Então, eu percebo que quando a gente está ferido, a gente também fere quem está perto de nós. E isso se refletiu no relacionamento com as nossas filhas. Eu era muito crítica com relação a elas. A questão de corpo, se engordava, eu estava em cima, controlava o que elas comiam. Nossa, era terrível. Eu ainda estou nesse movimento, ainda não me curei completamente. A minha ferida ainda precisa que eu pingue mais bálsamo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso para vocês é que nos curar é necessário. Porque pessoas feridas ferem. Nós com certeza temos pais que nos feriram. Então, nós estamos feridos. E nós ferimos aqueles que vêm depois de nós. E a gente faz isso, muitas vezes, não é
com intenção. Ah, eu vou falar isso para o meu filho, para minha filha, porque eu quero machucá-la, eu quero feri-la. Não, não é isso. A gente faz isso de uma forma inconsciente muitas vezes, a maioria das vezes. Eu digo por mim, quantas vezes eu falei coisas para as minhas meninas, para as nossas meninas, que depois eu falei assim, meu Deus, eu não precisava ter dito isso. Mas uma palavra dita não tem como, né? Voltar atrás. Então, o que eu tenho feito hoje é me observar, curar cada vez mais as minhas feridas. E daí são vários caminhos que a gente pode buscar. Para mim, a constelação familiar foi o que me deu base para que eu realmente caminhasse aí rumo a essa cura. Eu busquei outras abordagens também, algumas outras abordagens me distanciou do meu objetivo, mas eu acabei percebendo, né? Precisa a gente tomar cuidado quais os caminhos que a gente vai buscar também. E quando eu percebia que alguma abordagem estava me distanciando da minha meta, que era a reconciliação com todos, então eu rapidamente me retirava. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. E só para fechar, terminar aqui essa parte da minha fala, antes de chamar a nossa convidada de hoje, eu só gostaria de lembrar para vocês que amanhã o Jackson, meu marido, é o nosso convidado e nós vamos falar do nosso curso online via WhatsApp que a gente criou, desenvolveu há 2 anos, mais ou menos, 2 anos, para quem quer aprofundar sobre relacionamento e sobre a reconciliação, em especial a reconciliação com os pais. Então, se você tem esse interesse em se reconciliar, em ter uma vida mais leve, amanhã vem para a live que tem uma surpresa para vocês, tá bom? Então, Leia já mandou aqui, deixa eu ver. Manda a solicitação, deixa-me ver. Não mandou ainda. Manda para mim, Leia, a solicitação para você participar ao vivo. Opa, acho que chegou aqui, gente. Opa, chegou. Vamos esperar essa linda chegar, que ela disse que passou até batom hoje para vir falar com vocês. Olha que delícia. Ah, só lembrando que no final dessa live a gente vai ter a meditação. Fica aí. E aí, tudo bem? Tudo bem? Olá! Tudo Olá! bem? Boa Tudo noite. bem? Tá me ouvindo bem? Tô só com um pouco de eco. Talvez você precise chegar mais próxima, não sei. Vai testando. E agora? Agora eu tô ouvindo. O Tudo pessoal aí bem. do outro lado tá ouvindo bem, tá? Então, Jusileia Araújo, Nogueira Araújo, Vamos como é lá. que tá aí Goiânia? Como é que tá Goiânia? Estamos aqui no isolamento, mas tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Tem E um tal de Tiago jogando, tem um tal de Tiago jogando coração aí. Quem será, hein? meu amor, Que delícia, que bom que ele tá aí, né? é, Se apresente, minha linda. Diga quem você é e ao que veio. então, meu nome é Jusileia Araújo, eu sou especialista em administração e RH. Eu contribuo com empresas em relação a tudo que envolve pessoas e processos. A minha busca por ferramentas para o autoconhecimento foi quando eu tive meu primeiro cargo de liderança, há 8 anos atrás. Eu fui ser gerente, né, de uma empresa, e aí eu tive muita dificuldade com pessoas. Eu falei, meu Deus, o povo está tudo doente. Precisamos estudar para aprender a lidar com pessoas. O povo está doente, tá vendo? O povo, eu não, eu estava ótima. A gente sempre olha, julga o outro, né? Mas nós não. É só o vizinho, né? É só o vizinho do lado.
É só o vizinho. Então, assim, eu fui procurar ferramentas que iriam me ajudar a lidar com pessoas, né? Então, eu fiz várias formações, eu fiz líder coach, coach, PNL, e aí eu conheci a hipnose. Quando eu conheci a hipnose, eu tive um pouco de resistência por conta das crenças, né? Lá atrás, então eu tive muita resistência, mas não tanto igual a constelação. A constelação me perseguiu por 5 anos. Vixe, vixe. O meu irmão mais velho, ele vivia falando, né? Minha irmã, a constelação é isso, é aquilo, que você já é coach, você é practitioner PNL, faz para você ver o tanto que é bacana e tudo. E eu, Deus me livre. Mas aí eu fugia, e uma vez eu fui assistir uma constelação. E eu fiquei impressionada. Impressionada. Só em assistir, em ver os movimentos das pessoas, né? Eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso. E aí, assim, a constelação me abraçou. Me abraçou. Onde eu vou, eu falo de constelação para todo mundo. Antes até de fazer o curso de constelação, o povo já me chamava de consteladora, de tanto que eu falava, de tanto que eu falava de constelação, tanto que eu gosto, né, da abordagem. E daí eu fui constelar uma demanda minha, que era relacionamento amoroso. Eu andava com dedo podre, que na verdade não é dedo podre, né? Na verdade, nós atraímos inconscientemente ou conscientemente tudo que nós queremos. Então, eu estava a fim de procurar, de ter um relacionamento, de casar, de ter filho, e só arrumava pessoas que não estavam com esse interesse. Será por quê, né? Daí eu fui, eu já estava há quase 2 anos sem um namorado, então eu queria olhar para isso. E aí eu fui fazer a constelação. Eu já sabia que eu tinha muitos problemas em relação ao meu pai. Eu já tinha trabalhado algumas questões com terapia e eu achava que ainda era ele, né? Leia, Leia, só um pouquinho. Eu gostaria, se você se sentir à vontade, de falar um pouquinho como é que foi a sua infância, para que a gente possa mostrar que é possível. Tá, eu vou É falar agora. possível curar as feridas. Tá, eu vou falar agora quando eu entrar na minha. É que quando eu fui constelar exatamente essa questão, né? De relacionamento e o meu pai. Eu sabia conscientemente que eu tinha muito problema com meu pai. Julgamentos terríveis com meu pai. Meu pai, ele era alcoólatra, tinha uma relação de muitas brigas e traições e ignorância com minha mãe e com nós filhos também. Meu pai nunca foi amoroso, nunca foi de falar eu te amo, de colocar no colo, de dar presente. Então, assim, meu pai era aquele cearense raiz, que fala, né, bruto mesmo, bruto. Ele não era nem um pouco amoroso com a gente. E depois que minha mãe faleceu, piorou um pouco. Minha mãe ainda fazia o meio de campo, né? Porque eu sou a sétima filha. Então, por ser a caçulinha, mesmo assim não tinha carinho, não tinha. Meu pai era muito bruto e era assim, de dar apenas alimentação e tudo, e não tinha muito contato com a gente, não. Até para chegar perto era meio longe, meio distante, né? E quando Leia, minha mãe falou. só puxando um fiozinho, eu tô te provocando, tá? Mas é porque isso é importante para a didática. Mas Tá. me diga, de onde o seu pai tinha carinho para dar? Com quantos anos ele saiu de casa e foi assim ser dono da vida?
13 anos de idade. Meu pai, ele saiu de casa com 13 anos de idade, porque o pai dele espancava ele. O pai dele espancava ele, e aí a única opção dele foi sair de casa, com 13 anos de idade. E já eu conto isso na minha constelação, peraí. Ah, desculpa então, vamos lá. E daí, quando a minha mãe faleceu, em 91, o meu pai se entregou totalmente à doença, ao alcoolismo, né? Mas ele só bebia, ele meio que abandonou a gente, e os irmãos mais velhos que tomaram o lugar de nossos pais, né? Os meus avós também. E aí, assim, só que graças a Deus, 7 anos antes dele falecer, ele teve uma busca pelo autoconhecimento quando ele encontrou o AA, o Alcoólicos Anônimos. Então, assim, ele lia muitos livros, ele fazia terapia em grupo, e ele até conduzia palestras. E isso me orgulhou muito aqui do AA de Goiânia. Ele chegou a ser administrador do AA de Goiânia. Então, assim, mesmo assim, tendo tido esse momento de autoconhecimento do meu pai, que reverberou em nós, né? Mesmo assim, eu ainda tinha um julgamento em relação a ele. Eu não sei se por ver, né, tudo que ele fazia com a minha mãe, e eu até dizia assim, como que minha mãe tão boa arrumou um homem tão bruto? Olha o julgamento. Então, assim, meu julgamento era terrível. E então eu dizia assim, um homem nunca vai ser bruto comigo, eu não quero um homem que beba, um homem nunca vai me fazer infeliz. Então, assim, quanto mais eu julgava o meu pai, né, com essa fala, mais eu me afastava de um relacionamento, né? Então, ainda, mesmo tendo acontecido isso, ainda estava enraizado tudo que aconteceu na infância comigo, em relação ao meu pai. E daí, voltando aqui para a constelação, eu resolvi constelar minha relação amorosa. 2 anos sem namorado, dedo podre, né? E aí, vou falar um pouco da minha constelação. Na hora que meu pai entrou no campo, a minha representante estava super tranquila. Assim, eles se olharam e super tranquilos. E eu lá sentada, não fiquei tranquila com aquilo. Eu queria que os dois tivessem ficado mais juntos, né? E aí, a minha representante foi ao encontro da minha mãe, deitaram no chão, em posição fetal, e a representante minha e da minha mãe choraram copiosamente. E eu não estava entendendo aquilo. Eu nunca te contei isso, né? Eu não estava entendendo aquilo. E eu falei assim, ué, mas será então que é porque eu tô com muita saudade da minha mãe, eu só olho para isso? E a representante minha e da minha mãe ficou lá no canto chorando, 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 no chão, em posição fetal. E o meu pai abraçava muito a minha avó, a mãe dele, a avó paterna. E eu vi ali como foi difícil para o meu pai seguir sem a mãe dele. Porque ele teve uma infância muito difícil, né? Igual eu já falei. Ele saiu de casa com 13 anos de idade. E então a bebida para ele, até Bert Helling fala isso, depois você pode falar melhor. A bebida para o meu pai foi um refúgio. Sem a bebida,
talvez ele não teria conseguido chegar até nós, até mim, que sou a sétima, né? Então, ele abraçava minha... Não é para chorar, não, então eu não vou chorar. Que facilitadora é essa? Não vou chorar. Então, assim, foi muito difícil para ele seguir na vida. E Bert Hellinger até fala que o alcoolismo, a bebida, o balanço, né, da bebida é o balanço do colo da mãe, né? Então, muitos alcoólatras procuram na bebida isso, né? Então, assim, tiveram outros movimentos e a constelação foi encerrada. Só que eu saí meio decepcionada, porque, assim, eu queria que minha representante tivesse tido mais movimento com meu pai. Olha a minha postura. Eu pensei assim, não, a facilitadora encerrou muito rápido essa constelação. Esses terapeutas são terríveis. O campo não, o campo é muito verdadeiro, né? Ele não Aqui, cede à nossa vontade. não. Aqui eu abro até um parênteses que eu acho muito importante quando a gente vai constelar, conhecer muito acerca das leis. E você e o Jacques faz muito bem isso, né? Porque o movimento, o fenômeno, ele existe. Mas internalizar o caminho que nós precisamos percorrer, ele precisa ser feito olhando para as leis, né? E naquele momento eu ainda não tinha muito conhecimento das leis, então parece que eu queria um embate com meu pai, sabe? Eu falei, mas terminou muito rápido, a minha representante só ficou ali com a minha mãe, né? Então parece que eu queria um embate. Enfim, a constelação, depois de um ano, eu fiquei com essas imagens, né? Trabalhando isso. Não entendi muito o que aconteceu comigo. Leia, só falar um pouquinho, porque você tocou num ponto importante para quem está assistindo. Normalmente a gente pensa, quem vai fazer uma constelação pensa que você constelou, resolveu. Não é assim. Uma constelação, ela traz à superfície algo que está no profundo da nossa alma, da alma do nosso sistema. No caso dela, lá no fundo da alma dela, uma necessidade, algo que ela precisava olhar. Mas isso se dá do dia para a noite? Não Não. se dá. Sabe por quê? A nossa alma, ela é lenta. A nossa alma, ela é uma tartaruga. A nossa mente é um coelho. Então, você precisa... Quando faz uma constelação, algo é posto em movimento. Ali se mostra o retrato de uma solução, né? Em alguns casos. O outro não, mostra uma direção que você precisa ir. E dependendo da constelação e do nível de profundidade, você precisa buscar outros recursos para te ajudar a seguir nesse caminho para você não pirar, né? Então, o entendimento das leis, como a Leia bem colocou, saber essa questão do entendimento das leis é muito importante para você estar pisando no terreno mais seguro, né? E eu acredito que era isso que eu queria colocar. Tá legal. E depois? Minhas fichas, muitas fichas caíram em relação à minha constelação. Em relação a essa constelação, por mais que eu achava que precisaria de embate, né? Mas depois de quase um ano, eu continuava sem namorado. E aí, eu abro um parênteses aqui, eu tenho um colega que fala assim, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, né? Mas, sabedora da Não grande... adianta nada. Não adianta nada. Não adianta. Sabedora da grande culpa, né?
eu me olhava ainda sem um relacionamento e eu dizia assim, uai, a culpa é minha, o quê? Né? O que eu sempre me questionava? O que ainda falta trabalhar aqui dentro? O que eu preciso trabalhar? Porque o que eu mais quero foge de mim. Quem foge de quem? Daí ocorreu uma situação na minha família que abalou muito, me abalou muito, e eu entrei totalmente para dentro de mim nesse momento, e daí eu quis olhar de novo para isso, né? Para a falta de um relacionamento. E aí eu procurei minha amiga, minha parceira, que tinha feito curso comigo lá atrás de hipnose, ela é psicóloga, e ela estava sendo monitora da turma, porque a tese de doutorado dela seria sobre hipnose, né? E aí nós viramos amigas, parceiras, e aí eu procurei ela e falei, doutora, eu não aguento mais. Eu ajudo tanta gente e eu não me ajudo. Nessa época eu tinha até parado de fazer processos de PNL, projetos de PNL Coach, porque assim, eu me questionava, por que o que eu mais quero foge de mim? Quem foge de quem? Daí eu tive algumas sessões com ela e eu fiquei em dúvida se eu constelava novamente ou eu faria uma regressão. Aí eu fiz uma regressão. A regressão, tem gente aqui que pode não saber o que a regressão hipnótica é uma ferramenta da hipnoterapia, né? Com a regressão, nós podemos acessar memórias que estão no inconsciente, que foram reprimidas ou não, ou que estão esquecidas, né? Então, eu fiz a regressão, eu marquei com ela a regressão, e aí eu fui, assim, totalmente aberta. Eu falei, eu quero que apareça o que tiver que aparecer e eu estou pronta. E se eu não estiver pronta, eu vou estar pronta no meio do caminho, que é sempre assim. Então, eu fui para a regressão. Daí começou a sessão, eu fui acessando, buscando, voltando à idade, buscando resposta. E eu cheguei até o ventre da minha mãe. Eu devia ter uns 4 meses de, na barriga dela, de idade. E eu vi, ouvi e senti toda a dor da minha mãe, o que ela estava passando naquele momento. Ela estava grávida de mim e tinha uma mulher grávida também do meu pai, de um relacionamento extraconjugal. E aí, nesse momento, eu senti toda a dor, a angústia, a raiva do meu pai, já ali no ventre da minha mãe, eu senti, e todo o medo dela, né? E nesse momento ela pensou em interromper minha gravidez e acabar com tudo. Ela não queria mais um filho nessa situação, ela estava muito revoltada. Foi muito dolorido para mim ver, ouvir, sentir nesse momento da regressão. Mas muita coisa fez sentido. Não só para a questão amorosa, mas para várias outras questões. Fez muito sentido essa regressão. E aí, lembra que eu te falei, na constelação, né? Daí eu voltei lá atrás, na minha constelação, e eu pensei, agora eu entendi por que que no campo eu e minha mãe estávamos em posição fetal, chorando tanto, né? Mas talvez naquele momento eu não estava pronta para ver isso. Aí eu fiz um caminho interno, bem dolorido, para ressignificar tudo isso. E para mim ficou muito claro que relacionamento, casamentos, gravidez poderiam causar muita dor. Por isso que eu fugia tanto disso. E eu nunca tinha olhado para problema com a minha mãe. Eu nem sabia que existia, né? Era inconsciente. Eu tive que olhar
e ressignificar a nossa história a partir daí, né? E depois que eu fiz essa regressão, eu dizia que eu não ia contar para ninguém. Eu não vou contar isso para ninguém. Vai ficar entre eu e ela, isso é uma coisa nossa. E eu fui convidada para fazer uma palestra sobre o problema do outro que mora em você. Estava escrevendo. E tocou muito fundo no meu coração que eu precisava falar de mim, né? E, e aí eu fiquei mal, mas eu escrevi, que foi a que você teve acesso, poucas pessoas tiveram acesso. Eu entrei no meu quarto, eu me conectei com ela e eu disse para ela, mãe, me abençoa se eu puder contar a nossa história para outras pessoas, porque tem muita gente sofrendo com questões inconscientes e não sabem, né? E, na verdade, tudo que está no inconsciente não está no inconsciente, mas mesmo assim tem um poder muito forte sobre a gente. Atua totalmente. Não adianta, atua. E aí, assim, eu olhei para os dois, ressignificando meu pai e minha mãe, eu olhei para os dois numa posição de empatia, sabe? Eu acho que a melhor forma de nós ressignificarmos alguma coisa com os nossos pais é nos colocando no lugar deles, né? E vendo o que eles poderiam fazer, se nós estivéssemos no lugar dele, o que eles fariam, né? O que eu faria. Então, assim, eu não teria feito metade do que eles fizeram. Meu pai teve uma vida difícil, ainda assim quis ter 7 filhos, quis ter uma família. E ainda no final da vida procurou um autoconhecimento, e que foi o AA, né? E, então, é muito... Não é a forma mais fácil, porque fácil não é. Mas a melhor forma da gente ressignificar é se colocando mesmo no lugar do outro. E aí eu não tive que esperar mais um ano para ter um namorado. Meu amor tá aí. Olha que maravilha, Tiagão, sortudo, você chegou na hora certa. Se você tivesse passado na porta dela antes, amigo, você tinha levado seu burro com a sela sozinho, Tudo, né? né? Mas bom, tudo tem a sua hora, né? Então, Leia, eu queria só. Você vai Só falar? Continua? todo o processo só para fechar aqui, todo o processo de cura de feridas emocionais, né? Vem através do autoconhecimento. E só tem um autor para isso, que é nós mesmos. A hipnoterapia, a constelação, a própria psicoterapia tem facilitadores para contribuir com o nosso processo de autoconhecimento. Mas o caminho é eu comigo, eu e eu. E é doído. Mas ao mesmo tempo é muito gostoso e nos tira de uma prisão. Hoje eu me sinto mais livre, leve e cada vez eu me sinto melhor, sabe? Então, A gente fica mais bonita, mais brilhante. tudo fica melhor. Você falou algo muito interessante. Eu tive a honra de conhecer o seu pai, porque o seu pai é o meu sogro. É, E vocês sempre contam que ele tinha todas essas questões, né? Esses ditos defeitos, esses defeitos de conduta do homem, né? Não do pai. Mas uma coisa vocês falam que ele era sempre muito preocupado, é que ele não deixava faltar comida. Então nada. ele era muito farturento, né? Muito farturento. Então, o que que eu enxergo ali? Ali era a forma que ele não sabia beijar, abraçar, ele não sabia dizer eu te amo.
Mas a forma dele demonstrar o amor e o cuidado por vocês era dando comida. Por quê? A comida é a base. Sem comida ninguém vive, né? Verdade, Então, verdade. assim, foi, foi o jeito que ele, era o jeito que ele sabia dizer para vocês: olha, meus filhos, eu amo vocês, tá aqui a comida. Então, olha só, você tem algo mais a falar, a acrescentar? Não, é isso tudo. É isso tudo? Então, Isso você é a prova viva, a prova cabal de que é possível. Não só você, mas todos os seus irmãos. sim, sim. Porque não foi fácil, eu sei, né? E eu vejo que todos vocês, né, se relacionam bem, têm as suas vidas, construíram suas famílias, mas assim, existem as feridas? Sim, existem, mas estão todos a caminho para ir pingando o bálsamo, porque a gente precisa sair da posição de vítima e tomar as rédeas da nossa vida, olhar para as nossas feridas e dizer: o que que eu posso fazer para me curar? O que que eu posso buscar? Então, eu acredito que todos que estão aqui estão nessa busca, estão nesse caminho. Então, é isso, tá? Eu vou fazer agora a nossa meditação final, tá bom? Beijo para Um todos, beijo tem para muita você. gente aí. Oi? Beijo para todos, tem um monte de amigos aí. Ah, beijo e gratidão a todo mundo que veio, tá? Mas fiquem aí que a gente vai fazer uma meditação, exercício de percepção, para que tudo que foi dito aqui encontre um lugar, seja internalizado. E eu vou tocar o meu sino tibetano, tá bom? Então, Leia, obrigada pela sua coragem de vir aqui se expor, expor a sua história, que certamente ajuda a todos que estão aqui hoje, tá bom? Sim, Então, tenho um beijo. certeza. Vou Beijo, te obrigada, tirar agora. tá bom. Beijo. Tchau. Então, pessoal, agora vocês estão comigo. Isso daqui é um sino tibetano. Eu vou tocar ele tem um som bem gostoso. E eu peço que vocês vão fechando os olhos e vão prestando atenção no som do sino. Aqui tá caindo uma chuvinha. Vão respirando profundamente e deixa esse som tocar o coração de vocês. Agora, eu gostaria que vocês fizessem uma viagem interior. Entrem para dentro de vocês. Imaginem que o seu coração tem uma porta. E você abre essa porta e entra. Agora, dentro do seu coração, estando dentro do seu coração, olhe quais são as feridas que estão lá dentro. E essas feridas, elas te trazem que emoção, que sentimento? O que que elas querem te contar? Qual foi o tempo dessas feridas, dessas dores? Já é um tempo que passou? É um tempo que ficou lá atrás? Mas que essas feridas ainda estão aí, doendo, aprisionando você, não permitindo que você viva plenamente, que você cresça, que você se torne cada vez mais livre. Quais são as suas feridas? Elas são provocadas por alguém, mas também são feridas por você ter ferido alguém? Olha para isso. Olha lá no fundo do seu coração. E não precisa que você encontre uma resposta agora. Mas é preciso que você olhe. É preciso que você dê nome aos sentimentos que vierem. E se vier raiva, e se vier mágoa, e se vier rancor, acolha esses sentimentos. Não queira excluir e nem se sinta culpada por sentir tais sentimentos.
Apenas olhe para eles e diga: sim, eu ainda sinto isso, é verdade. Eu ainda sinto isso pelo meu pai. Eu ainda tenho esse sentimento pela minha mãe, é verdade. Mas eu estou a caminho. E se veja agora, saindo de dentro do seu coração um caminho que te leva guiada pelo seu coração. E siga. E tenha uma meta, aonde você precisa chegar, com quem você precisa se reconciliar. É com você mesmo? Quando nós nos reconciliamos com os nossos pais, a gente também se reconcilia conosco. Agora respira profundamente e vai voltando. E você pode seguir nesse movimento até o tempo que for preciso. Quando você for dormir, mantenha-se ainda conectado com o seu coração. Tá certo? Então, queridos, essa foi a nossa live. Hoje, eu acredito que foi algo muito profundo. Eu quero só lembrar para vocês que essa live vai ficar gravada lá no YouTube. Também tem um canal no Telegram, Escola de Constelação Familiar, onde eu posto as percepções diárias de leituras e de movimentos internos que eu tenho feito. Se vocês quiserem, entrem lá e vamos seguir juntos, rumo a esse caminho da reconciliação consigo e com todo, para que a gente possa ser cada vez mais livre, ok? Também lembrando que na live de amanhã a gente vai fazer o lançamento do nosso curso online via WhatsApp, para quem deseja se aprofundar um pouco mais sobre as leis, sobre as consciências e sobre esse movimento em direção à reconciliação. Tá bom? Acredito que é isso. Vou deixar o post lá no feed do Instagram e falem pra gente o que que foi, qual foi a sua maior percepção, o que que foi mais importante para você nessa live, o que que tocou o seu coração, ok? Eu fico por aqui, agradeço a participação de todos e até amanhã às 20 horas e 22 minutos. Um beijo para cada um. Vou encerrar aqui.